Gravando. Agora está valendo, agora está gravando também. Então eu falo que irmão é um negócio muito doido, porque ao mesmo tempo que a gente ama, daqui a pouco dá umas faíscas lá, a gente acaba brigando também, e a mãe e o pai às vezes dão um pega em nós e falam assim: opa, peraí, molecada, não é bem assim que as coisas andam, não, tem que ter limite. E eu falo que foi assim que eu fui construindo a minha história e percebendo que eu era um filho tão comum de famílias que são como a de vocês. Ou então como a família do vizinho, famílias que realmente você percebe que é cheia de confusão, é cheia de BO, de treta, e que não é aquela questão que, opa, família de novela e margarina, que tudo acontece somente na fase boa. E aqui eu vim de uma história que eu tinha muito pouco recurso financeiro, dinheiro mesmo, e pouco estudo. Ou seja, minha mãe tinha a questão mesmo do ensino fundamental, o meu pai não tinha formação e era aquele cara que lidava no duro para poder ganhar na força do braço, e assim eu fui aprendendo que com a vontade de viver, a gente ia superando muitas adversidades também. Mas isso não era suficiente para poder vencer somente na força do braço. E eu falo, como que vocês estão chegando aqui hoje? Será que tem conhecimento ou ainda muitas coisas a gente vai na força do braço, errando e aprendendo, e pouco a gente levanta a mão para poder ser ajudado também? E dentro desses momentos que a família é cheia de problema, eu aprendi que eu estava sobrevivendo muitas vezes do que vivendo. Porque a gente andava sempre no limite, aquela coisa que é vencer o mês para poder chegar no outro, e aí às vezes os traumas emocionais, os comportamentos, já fazia que com o mínimo, com um pouco eu já me contentava. E eu falo, começa a entender o comportamento humano, como que é o jeitão do brasileiro. Vocês lembram agora, todos vocês passaram pela pandemia, né? Ninguém aqui é abaixo de 5 anos, então todos vocês passaram pela pandemia. Você lembra aquele trem doido mesmo que eu falo? Que começaram a falar que ia ter o lockdown e o pessoal começou a correr para o supermercado e parecia que ia ser guerra. Todo mundo comprando tudo, pegando aquelas coisas e não queria dividir. Se fosse só uma garrafa, essa garrafa é a minha, saía na pancada. E eu falo que, você acredita que eu era assim também? Mas eu fui assim por um outro objetivo. Eu me apeguei nos conhecimentos, no estudo, para que eu pudesse vencer a minha batalha e eu ia devorando tudo aquilo que podia para realmente virar essa página. Eu fui uma pessoa que realmente estava lutando para poder vencer, mas ao invés de pegar nas coisas materiais que se consomem e não se sustentam a longo prazo, eu falei, poxa, eu vou investir no meu conhecimento, no meu estudo para ser realmente alguém, alguém que faça a diferença e que não precise de depender do outro também. Então, esse comportamento muito doido que teve desse pessoal me ensinou que, opa, às vezes o foco errado, no comportamento errado, gera o resultado que a gente precisa repetir o próprio ciclo. E antes de ser, eu falo essa questão de vitrine, que as pessoas muito olham o Dr. Hugo com um jaleco, com ter um status, com ter prestígio. Eu falo que eu sou um ser humano que me trouxe muita esperança. Através da doença, do diagnóstico de câncer, isso despertou em mim o sabor de viver. E antes de querer ser perfeito, a vida me apresentou algumas imperfeições, como um diagnóstico, e eu comecei a aprender que posso realmente estar lidando com as adversidades, com os problemas, com as dificuldades e superando elas, que essa é a forma de evoluir. E não ficando no problema, mas fazendo com que eu pudesse ficar na mente das pessoas, tocando elas pelo ser humano que eu sou. E não pela forma que eu faço uma receita, pela forma que eu faço um simples gestos que é de habilidades que eu falo que são técnicas. O todo ser humano gosta de ser realmente movimentado pelas emoções a qual nós fazemos com que eles sintam. E dessa forma é o que me trouxe até aqui, é buscar ser melhor. E todos vocês estão buscando ser um bom ser humano também? Estão querendo virar a página, crescer e melhorar? Quem está comigo aí? Levanta a mão, dá uma chacoalhada na cabeça, movimenta aí. Dá um sorriso, fala que está gostando, porque senão cancela, aperta o botão aqui e fala, não está rolando. Olha lá, o Luizão já deu interagida também, ó. Que maravilha. Isso é fantástico porque quando nós começamos a evoluir, nós conseguimos perceber que interrompemos tantos ciclos que vieram da nossa geração passada, ou então de longos tempos, que a gente fala não vai fazer parte do meu próprio futuro. E eu falo uma coisa muito prática, que quando a gente quer tirar o ruim da nossa vida, a gente quer tirar rápido. Eu falo, eu vim de uma situação que avô pernambucano. Qual que é a tradição do Pernambuco?
Quem já viajou para Pernambuco? Ó, o Rony que está na Paraíba aí, ó, perto, o pessoal gosta de tomar uma caninha. É aquela branquinha, aquela 51, para poder, opa, dar aquela calibrada. E o meu avô trouxe essa tradição para o Paraná e ele teve um comércio de bebida. E lá ele tomava as cachaças dele e acredita, aos 4 anos do meu pai, ele teve uma complicação, uma cirrose e acabou morrendo por conta de complicação do álcool. E acredita, foi gerando esse ciclo. O meu pai, quando eu estava com 4, 5 anos, onde que ele estava? Internado em um hospital com os rins paralisados, precisando já de hemodiálise. E eu falo, poxa, será que vai repetir essa história? E eu falei, poxa, que bom que meu pai naquele momento teve uma consciência de mudar um comportamento, um hábito, e hoje ele está vivo, está saudável e cortou o consumo do álcool dentro de casa e deu um exemplo que vale a pena virar a página. Então, quando a gente olha isso e tem consciência, fala que massa que foi o meu pai que virou uma página e fez com que a minha vida pudesse ser melhor do que a que ele teve. Então, o que eu quero trazer de reflexão para vocês e para a gente começar a entender o que que aconteceu na sua vida de ruim, você tem capacidade de colocar um ponto final e olhar para um futuro que pode ser melhor, e você começa a estruturar isso com as ações do presente. É hoje, no dia a dia. O que que você começa a fazer hoje que começa a mudar o seu próprio futuro? E ao invés de dar aquelas pancadas de desmoronar, é desconstruir um hábito e construir uma nova forma também de pensar, agir e ter novos conhecimentos. Não é exatamente naquela coisa que é do dia para a noite. Temos um caminho a percorrer. E esse caminho é muito bom a gente percorrer, por quê? Isso vai fazendo com que todos os dias a gente olhe do resultado, melhoramos 10%, 15%, 20%, vai gerando mais desejo disso e a gente acaba, uau, vibrando e continua. Mas será que tudo isso começa como? Por que que esse comportamento, essa mentalidade e essas emoções fazem diferença no nosso dia a dia? Eu quero começar pela base. Vocês já ouviram falar sobre o que que é autoimagem? Dá uma movimentada aí, vai, diz sim, diz não, faz assim com a cabeça, dá um jeito aí de eu entender vocês agora, senão eu tô conversando com a parede aqui e eu fico bravo. Ah lá, falaram que sim, a Andressa disse que sim, alguns abriram a câmera e disse que sim. Então, o que que é autoimagem? Eu quero trazer para vocês que autoimagem é muito além do que a gente olhar para o nosso próprio espelho e reconhecer o valor que a gente tem, além de aspectos físicos, emocionais, sociais e de inteligência. A gente olha aqui para a gente e fala: opa, beleza, eu sou inteligente ou não sou inteligente? A outra forma que eu falo que é um pouco mais profunda é como que nós somos vistos e percebidos pelo outro que nós admiramos como um pai, como uma mãe, como um marido, como a esposa, como o nosso líder, nosso chefe. Porque como o outro percebe nós e nós validamos também o que ele pensa, interfere na forma qual eu me vejo no espelho também. E isso é um ponto que é tão importante porque você já tem aquelas pessoas que falam assim, ó, é tão lindo, mas olha no espelho e acha que é feio. Aquele cara que olha aquilo que está limpo, mas ele percebe que precisa melhorar ainda. Quando ele acha que ele é inteligente, mas se vê como um burro. O homem que não se encontra no espelho e se vê como um homem, uma mulher que se olha no espelho e não percebe que é mulher. Ou seja, por aí vai a nossa magia de pensar e distorcer as coisas. E olha o quanto de problema isso causa para a gente através das experiências que nós vivemos. E onde que nós vivemos as nossas principais experiências no começo da vida? Será que começa na escola? Não. Começa ali na maternidade, começa nos primeiros vínculos com a mãe, com o pai, ou seja, com a família. Hugo, da onde que vem isso? Das experiências que nós começamos a viver e entendemos que é sucesso ou fracasso. Opa, então, mas quem que diz para nós que entende que isso é sucesso ou então que é fracasso? É a nossa própria família e os nossos educadores também. E a maneira que nós somos tratados e também recebemos o feedback, ou seja, opa, entre aspas, acabei escrevendo um livro, escrevi uma carta, fiz um desenho. Será que nós somos punidos e falam que são feios?
ou então que realmente recebemos um reforço positivo, que a nossa habilidade está sendo desenvolvida e que isso faz diferença? Quantos que realmente vão para uma adolescência distorcida, que eu falo cheia de confusão, e começam a fazer coisas que parecem ser tão incoerente? E as pessoas começam a olhar também para a mídia, celular, para a TV, para as coisas que estão estabelecendo alguns padrões que falam que é de sucesso, porque ninguém gosta de se sentir fracassado. Mas afinal, o que é sucesso? É aquilo que o outro pensa de mim? Ou então sucesso é realmente eu ser verdadeiro comigo e ter a minha identidade e fazer muito prático aquilo que faz alinhado com o meu princípio e com o meu valor na minha própria mentalidade? E além de tudo, quando nós entramos no meio social, nós vamos para a escola. E os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, quais são os feedback que eles dão para nós? Será que são de críticas, são de realmente de elogios ou aquele que está junto mesmo? Porque nesse momento nós estamos recebendo as primeiras coisas que vai fazer com que a gente perceba valor ou então desqualifique nós. E você percebe que isso faz sentido para você, olhando, poxa, as horas que você teve dúvida, ficou indeciso, ficou em cima do muro, foi muitas vezes foi porque distorceram aquilo que você realmente é? Eu falo que foram tantas pancadas que deu uma deformada na lataria. Eu falo que a nossa lataria ficou amassada e machucada. E como a gente pode fazer isso de forma inversa? Resgatar tudo isso e voltar à nossa versão original para a gente realmente voltar a ter sabor. E isso é muito importante, porque essa autoimagem afeta hoje as pessoas que se sentem seguras ou não, pelas escolhas que fazem, pela interação que se tem com o mundo. Você não percebeu, às vezes, vocês que são empresários ou então que são líderes, coordenadores e lidam com pessoas, às vezes vem para uma entrevista de emprego, ou então até um cliente tão intimidado, tão encolhido, que você fala: Meu Jesus, o que que aconteceu que essa pessoa está tão ferida? Por que que tá tão encolhido? E aí você percebe que é reflexo de tudo que ela recebeu na história dela, que ela não conseguiu elaborar ainda. Então, mudando a nossa percepção com o mundo, muda também a forma qual nós enxergamos nós no próprio espelho. Temos consciência sobre isso. E quando que isso começa a acontecer de consciência? Na primeira infância, aquele marco dos 7 anos, quando os pais começam a perceber, agora perdi o controle, entre aspas, do meu filho, ele está rebelde. Ao invés de entender que ele está se descobrindo, muitos começam a podar e colocar palavras negativas. E as crianças não têm consciência sobre isso. As crianças percebem se gostam ou não gostam pelas próprias emoções, que são as primeiras formas a qual nós interagimos com as pessoas. Vocês não concordam que é emoção primeiro de consciência? Porque meu filho hoje com 2 anos, ele dá os gritos dele, dá os berros dele, dá as gargalhadas dele, está se expressando e se conectando com o mundo pelas emoções, pelo que ele quer, pelo que ele tem de vontade, de desejo. E agora, se a gente for olhar, quantos de nós sufocamos as nossas emoções por não estar com pessoas próximas que sabiam lidar com a gente? E lidar com o adolescente, com os filhos de transições, causa conflito na gente. E agora, vamos falar de emoção. Virando a página, ao invés de ficar agora na autoimagem que nós percebemos que tem uma origem, como ela nos atrapalha e como nós podemos reajustar e ter a nossa verdade para trazer de forma verdadeira qualquer palco da vida para a gente ir para cima, que é reconstruir e saber quem nós somos na versão original, vamos falar das emoções. Como que vocês estão se sentindo agora? Quem está com um pouco de medo aí? Dá uma levantada na mão. O que que esse cara vai falar? Ele vai mexer comigo? Vai entrar em algum esconderijo que eu não quero? Será? Tem alguém com um pouco de medo aí? Ah, ninguém tá com um pouquinho de medo? Ó, meia boca, o Luizão deu uma tremida ali, ó. Joia, Luizão. O cara é corajoso. Olha lá, a Vanessa também. Alguém está angustiado? Alguém está realmente preocupado? Ou então está sentindo felicidade? Ou então às vezes já está com tanta segurança que fala, tô cheia de coragem para poder assistir essa aula e fazer diferença na minha própria vida. Porque as emoções, elas são primárias e começa com a gente com a tristeza.
Quando eu falo sobre tristeza, eu vou falar sobre uma história que é de um cachorrinho que morreu. Poxa vida, esse cachorrinho, eu gostava desse cachorrinho. E ele morreu e eu estava ali próximo, acho, dos seus 7, 8 anos, e ele chamava Lulu. Eu comecei a chorar, 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 e de repente vem meu pai e minha mãe: moleque, você tá chorando? Vamos fazer as coisas, tem que arrumar aqui, ó, tem que ir rápido, minha mãe tem que voltar para trabalho, o pai tem que ir para lá e não dá tempo para ficar chorando, não. Vamos embora. E aí o que que você faz? Inibe a tristeza para começar a dar conta do que precisa ser necessário para o dia a dia. E quando a gente vai crescendo, eu falo, poxa, dentro da área da saúde, quantas mães que tiveram algum aborto, e aí chega algum profissional e fala o que para ela? Logo, logo você engravida de novo. E quem disse sobre o que ela está sentindo nesse momento? Sobre o que ela está elaborando, sobre o momento que ela está vivendo atual? E nós fomos ensinados, então, para bloquear as nossas próprias emoções, e ao invés de começar, opa, modificando, lidando com elas. Quais histórias que vocês se percebem que vocês foram na lata podados e cortados também? Certamente tem algumas experiências de vocês sobre isso, porque é tão comum no dia a dia. E eu falo agora sobre um pouquinho do medo. Eu falo, poxa, de uma outra história, que é andando de bicicleta. Eu estava lá começando a andar de bicicleta também, e eu falo, não tinha tanta habilidade ali não. Eu estava meio com medo, meio inseguro, e tinha as rodinhas ali, meio patinava, e às vezes tinha os colegas, os vizinhos ali, que queriam, entre aspas, forçar na barra ali para eu começar a aprender a andar. E toda vez que queriam me forçar ali, eu ficava travado, ficava ali cheio de tensão e não conseguia pedalar. E aí você começa a olhar para as pessoas que, quando a gente usa muita força do braço e queremos acelerar o processo, nós travamos as pessoas porque elas estão começando a elaborar os seus primeiros momentos de experiência, que é conhecer a bicicleta, como que ela funciona, o que que precisa ser feito, o que que eu já reconheço da minha própria habilidade. E a gente está tão ansioso para poder dizer, nossa, meu filho é herói, meu filho já anda de bicicleta e faz sem perceber que ele precisa de alguém que dê segurança ao lado dele para ele ter coragem. E aí, a gente deixa o medo vencer a gente porque nós não encontramos pessoas ao nosso lado para nos dar segurança para aquilo que nós precisamos, desenvolver uma habilidade, estar junto para que nós possamos ser acompanhados do que ser punidos porque não estamos andando do jeito que o outro gostaria. Então, outra coisa que provavelmente aconteceu com vocês, quem já ficou na mesa com de família, aquele monte de gente aprendendo a começar a comer, você começa a perceber as outras crianças, né? Todo mundo tem o sonho que criança tem que comer salada, criança tem que comer fruta e tem que comer bonitinho para poder fazer lindo para a mamãe e para o papai também, para não tirar o papai do jogo, né? E aí eu falo da história da minha cunhada. O meu afilhado, ele estava experimentando a maçã. E aí ele fez uma cara feia na hora que ele comeu a maçã. E aí ela já falou assim: poxa, ele não gostou, já sei, é esfarelento, não é gostoso o sabor da maçã. E aí ela colocou a experiência dela sobre o desejo dele, e aí fez o quê? Tirou, inibiu algo que seria uma textura nova, um sabor novo, uma coisa que ele estava ali começando a entender. E da mesma forma queremos empurrar, às vezes, a carne, queremos empurrar uma salada, um tomate, algo que nós não estamos dando de exemplo, que eu tenho certeza, quem que não passou aí de um empurrão na goela por alguma comida, um suco, alguma coisa que, entre aspas, as pessoas achavam que era bom e que precisava ser tomado? Acho que todos, não é não? Ninguém teve tanta paciência de ficar do lado esperando que alguém realmente, opa, agora vai comer, que coisa bonita, que coisa top. Não, às vezes as coisas aconteciam, opa, forçando a barra, e aí ao invés de aprender a comer, a gente teve aversão, a gente não queria mais comer, porque a gente não queria passar por essa vergonha de decepcionar quem estava com expectativa sobre nós. Não é isso? Concorda que isso é tão comum e acontece mesmo? Que às vezes a nossa cara feia é, opa, deixa eu entender o que está acontecendo, isso?
E agora eu tenho certeza, quem nunca levou um peteleco em casa ou então até mesmo na escola porque estava sorrindo demais? Aquele pum no pé da orelha. Aquele que dá até um zum, um zunido na orelha. Era muitas vezes a gente querendo estar sorrindo, feliz, contente com a vida, e as pessoas, por não ter motivos para sorrir, às vezes ia lá e puxava o nosso tapete e cortava o nosso barato. Não aconteceu isso com vocês também? E aí a gente percebe que as pessoas estavam competindo ou então competem com quem está melhor do que elas. Ao invés de admirar e entrar no jogo, a gente percebe que as pessoas estão querendo puxar o tapete para trazer para o mesmo lugar que elas estão, que é mais fácil a gente ficar acomodado do que entrar em movimento. E a consequência de tudo isso, sabe o que é? Nós temos hoje seres humanos raivosos, bravos, aquele ser humano que quer realmente com sangue nos olhos, quer fazer as coisas de que jeito? Por sentimento de raiva. Nós trazemos realmente as coisas para ser bom, para ser aprovado, para poder realmente dizer que, ó, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu venci, eu consegui. Mas por consequência do quê? De ter sido inibido pelas ferramentas e pelos sentimentos de base que nos dariam realmente como lidar essas próprias emoções. Aprendemos que o homem, para ser homem, tem que ter bastante dinheiro, tem que beber muita cerveja, tem que comer muita carne, tem que pegar muita mulher, tem que jogar futebol, tem que fazer, entre aspas, o jogo do poder. Aprendemos que a mulher, para ser mulher, tem que ficar dentro de casa, tem que ter filho, tem que cozinhar, tem que limpar, tem que ser obediente ao marido. E aí você percebe que é o jogo da manipulação e do poder, não é do compartilhar e do crescer e ter um algo e um objetivo em comum. E aí isso é movido pela própria raiva, não faz sentido porque nós somos seres humanos que nós nascemos na base do amor. Não é por isso nem por esses sentimentos que nós devemos nos movimentar. E aí, essas histórias são semelhantes às histórias que vocês viveram? Ou então eu vivi essas histórias sozinho? Então, se eu posso ter vivido minha história, que é o canto do final do mundo, ou então o começo de um novo mundo, mas deve ser semelhante a de vocês, não é não? Não, dá uma balançada na cabeça, faz um sim, faz um não aí, porque vai que eu tô sozinho, o pessoal já deu uma descansada também, né? Não, eu quero sentir vocês, velho. Daí, ó, aí, ó, deu umas risadas aí, ó, top aí, ó. Tá aí, o Rafael também já deu uma interagida. É isso aí, eu tô entendendo a pegada. E essas histórias são muito semelhantes àquela que você escuta no dia a dia. Nós somos realmente pessoas que podemos gerar a cura, nós podemos resgatar a nossa própria essência, nós podemos tocar no ser humano e fazer com que esse ser humano possa virar a página e, ó, voltar a regar a sementinha do amor. E essa emoção predominante que somos seres humanos amorosos nos faz sermos humanos encantadores e incríveis. Nós choramos, nós brigamos, nós fazemos as coisas, fazemos confusão, mas não é sobre isso que devemos nos movimentar. É aprender a lidar com isso para que todo dia nós possamos ter a dose de recomeçar com a porção de amor, amor e amor. Então, que vocês possam pegar a porção de amor e colocar em cada cantinho que é o amor que cura. É o amor, amor e amor. Concordam com isso? Que top, gente. Ganhei um like aqui, ó. Ó, marquei um pontinho verde. E dentro da segunda etapa, eu quero falar com vocês sobre comportamentos. Alguém quer abrir o microfone e fazer alguma pergunta? Olha que maravilha, todo mundo entende, mas eu tenho pergunta para vocês no final, tá? Se prepare, pega papel e caneta que é sobre o tema da aula, tá? Quero falar agora com vocês sobre comportamentos, então. E agora, olha só como temos um ladrão que dorme com a gente. Sabia que muitos de nós estamos dormindo com o nosso próprio ladrão? Sabe qual que é o nome do nosso ladrão? Tá aqui, ó, celular. Esse é o nosso ladrão, nosso principal ladrão hoje. Por quê? Percebe que 5 minutos que você tem livre, o que que você começa a pegar e correr atrás?
Você não vai pegar o celular de imediato, dar uma olhadinha, dar uma checada, ver se por acaso chegou uma mensagem nova, se tem alguma coisa de conteúdo, coisas que são de distração, sem perceber que o ser humano que está do seu lado, que é o seu marido, a tua esposa ou os seus filhos, estão querendo receber o seu primeiro bom dia, o seu primeiro abraço, o seu primeiro contato de realmente falar, poxa, eu sou amado. Você percebe que isso pode ser uma grande trava que está permitindo com que a sua família seja hoje com problemas também? Se eu for pensar que o ontem não volta, o que que você pode fazer hoje que não vai se repetir amanhã? Porque para aliviar o estresse, nós recorremos a tantas outras coisas, porque naturalmente nós temos a tendência de buscar o prazer. Nós vamos para as emoções que são gostosas e boas. Então, se você está procurando o celular antes do seu marido, do seu filho e da sua esposa, cuidado, porque o teu foco hoje está sendo a fuga de buscar migalhas sociais de prazer. Não dá para a gente viver nessa base sem perceber que nós somos seres humanos e gostamos de toque físico, gostamos de pele e osso, de abraço, de carne com carne. E eu falo que muitas pessoas são tão boas nisso que quando tá com o celular na mão, chama a atenção, entre aspas, aquele puxãozinho de orelha, arruma uma desculpa na hora. Não, é porque eu tô vendo um negócio importante aqui, a necessidade é do trabalho. Não, aqui, não, dá licença, que agora é muito importante. Só um pouquinho, que eu tô vendo um negócio aqui que é muito importante. E a gente troca a atenção de quem é essencial por aquilo que é temporário. Não dá para a gente ficar fazendo esses hábitos e repetindo isso, que todo dia nós estamos desconstruindo o nosso próprio futuro. É a mesma coisa que a pessoa pega, sai do sofá e fica abrindo e fechando a geladeira, procurando se tem alguma coisa para poder comer. Aquela pessoa que fica sentada na frente da TV, trocando de canal, esperando para que tenha o melhor programa que faça ela se sentir bem. Imagina que esses hábitos a longo prazo tá quebrando o seu próprio futuro? E eu tenho certeza, pela carinha que vocês fizeram aí, a mensagem chegou em vocês e algum de vocês percebeu: opa, eu estou fazendo isso. Tem algo que eu preciso corrigir agora. Porque nós somos seres humanos que, se não tivermos atentos, as pessoas ou então os negócios pegam a nossa atenção e dominam a própria, nos dominam e a gente se sente refém. E essa busca pelo prazer ao mesmo tempo se torna um ciclo tão vicioso que atrapalha o futuro. E aí eu vou provocar vocês. Quem que fica no celular antes de dormir? E aí perde o horário e entra na madrugada? Quem é aquela pessoa que prefere comer fast food, que eu falo que é hambúrguer, pizza, coisas gordurosas, e não prefere comer saudável? Prefere ficar descascando as coisas do que, opa, desembalando as coisas. Ou então até mesmo fazendo comida de panela, aquela que dá sustância, aquela coisa que realmente dá sabor pra gente. Quem que toma muito café, come muita sobremesa e fica sempre com um belisquinho no bolso, uma bala, um docinho para dar uma aliviada? Quem que troca a atividade física por uma tela de celular? Ninguém aqui, né? Aqui não estou falando de ninguém que faz isso, né? E é muito triste, pessoal, a gente perceber que as relações estão se esfriando e falando com as coisas que acontecem fora. Nós precisamos voltar a olhar no olho do ser humano e entender que ele é o mais importante, que nós não precisamos competir com a atenção de fora. Precisamos dar importância para realmente ter a atenção de cada um. E pelo amor de Deus, não dá para ser o tempo triste. Hoje está chovendo, né? Nossa, ai, 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 nossa, meu Deus do céu. De novo, chuva? Não, hoje tá frio, né? Ai, meu Deus do céu, quando vai vir o sol? Ah, hoje é sexta, né? Ainda bem. Nossa, tô tão cansado. Pessoal, quem tá vivendo nessa desilusão é porque não encontrou um motivo para poder sorrir, não encontrou um motivo para poder viver. E não dá para ficar caminhando ou sendo essa pessoa que é o tempo triste. Temos que entrar no movimento para modificar isso. Eu tenho certeza que vocês lembraram de alguém agora. Se não foi vocês, foi o pai, a mãe, o tio, a tia, o amigo, o irmão, o namorado, o marido, esposa. De quem que você lembrou agora? De alguém você lembrou. E agora, o que que você pode fazer para poder modificar isso? Antes de querer cutucar o outro e apontar, você pode ser um bom exemplo. Você pode ser a pessoa que modifica a trajetória, começa a trazer luz
e mudar a realidade das pessoas, não pelo aquilo que você fala. Temos que ser coerentes. Não dá para ser um bom teórico, temos que fazer igual nós falamos, é somente assim que nós vamos ser vistos como autoridades. Quantos pais e mães, professores perdem a autoridade porque quer segurar no gogó sem perceber que nosso exemplo fala muito mais? Não dá para querer esconder dos filhos e depois solicitar que eles sejam verdadeiros com a gente. A vida é construída na principal prova social, a vida real como nós realmente somos. Ao invés de querer correr de fazer um exame e ter um diagnóstico, é melhor ter o diagnóstico e modificar um comportamento do que deixar a bomba explodir e talvez perder a oportunidade única que nós temos, que é de viver. Não é isso? Não é bom demais pensar sobre as coisas? Ter consciência de onde nós estamos falhando? Porque se vocês querem ser melhores, como vocês disseram lá no comecinho, começamos com as pequenas coisas, que é nos desafiando, opa, 10%, 20% a cada dia. Alguma pergunta sobre comportamento? Olha que beleza, vocês são fera mesmo, gente. Vocês estão, ó, de parabéns, todo mundo na ponta da língua. Agora eu quero falar então sobre a nossa mente. E para falar sobre a nossa mente, Programação. opa, pode falar, Fernanda. Manda bala. No nosso quarto. Você não gostou? Ele não gostou? Quer levar Ah, pra ti? é assim, pessoal. Pra você ver, comportamento, é assim, ó. O pessoal entra, já começa a pegar camarote e começa a falar. É assim. Vini, seja bem-vindo, Vini. Agora deixamos até intimidado lá, ó, tá vendo? Mas eu quero contar para vocês uma história sobre mentalidade. E é uma história real de um aluno que nós tivemos no próprio instituto, que é a questão de pensar. Um pai tinha vergonha da sua própria profissão. E ele era jardineiro. Ele vinha lá do trabalho braçal, da roça, e aprendeu a fazer jardinagem lá no dia a dia, cuidando do quintal da própria mãe. E ele cresceu e aprendeu isso e foi usar como uma profissão. Só que ele tinha vergonha da sua própria profissão e ele trazia para casa somente os recursos e não tinha um bom vínculo com o filho. E ele acabava comprando as coisas, entregava às vezes presente, coisas materiais, mas nunca tinha aquele vínculo tão próximo do seu próprio filho. E aí foi passando o tempo, isso se esfriando e o filho começando a se rebelar e questionar quem era o pai, o que estava acontecendo, até que chegou um dia das crianças, que essa criança surpreendeu. Ela escreveu uma carta para o pai pedindo de presente para que ele pudesse ir trabalhar com ele apenas um dia, para conhecer como que era o trabalho do pai. O pai desajeitado, meio sem saber, com vergonha de, poxa, eu vou mostrar essa realidade para o meu próprio filho, foi intimidado, foi com vergonha, com medo, com insegurança, e depois perceberam que o filho queria a presença do pai do que o profissional. E dessa forma quebraram aquilo que estavam no passado, de uma forma de poder daquele homem que eu citei atrás, para construir aquele pai que tinha a mentalidade, que conseguia passar para os seus filhos o princípio, os valores, e hoje eles trabalham juntos, e o pai ensina uma profissão para o seu próprio filho, e tem um período de convivência onde eles desfrutam do próprio vínculo e do próprio amor. E tem preço que se paga sobre isso? E eu sei que quando nós falamos sobre jardineiro, talvez o pessoal já tenha um olhar e perceba, poxa, mas é um jardineiro, já é mais difícil, já é tal coisa. Mas quantos executivos estão vivendo essa realidade? Quantos empresários estão vivendo essa realidade de trazer somente o patrocínio para dentro de casa, ao invés de oferecer aquilo que é de melhor, que é a própria presença, onde transpira e convive? Quantos profissionais da minha área, como médicos, que vivem como dublê de ricos, comprando carro, jet ski, iate, casa, apartamento na praia, fazendo a vida social montada e vivendo problemas tão graves dentro de casa que não se reconhece dentro da sua própria família. E hoje,
que vale a pena você pensar e repensar e refletir sobre a sua própria vida, que essa questão de mentalidade pode te afastar do lugar que você quer chegar, ou então pode te aproximar das pessoas, ou então dos lugares mais valiosos também. Esse pai, se não tivesse buscado ajuda para mudar a sua mentalidade, ele iria continuar rejeitando o seu filho sem perceber que a rejeição não era por falta de amor, mas era pela mente que ele tinha, pela mente que ele foi ensinada, e aí ele estava mantendo até ele ter consciência. Então, só podemos modificar aquilo que nós conhecemos. E aí, depois de conhecer o processo de se afastar do velho homem e se aproximar do bom pai, do bom marido, do bom homem que hoje é íntegro e transpira e inspira o filho a ser diferente também. E quantos de vocês têm uma relação conturbada com seus pais, familiares, tios, convívio por conta de status? Faz sentido isso? A gente refletir sobre quem nós somos num pilar social e começar a voltar para saber quem eu sou dentro da minha própria vida, quem eu sou dentro da minha própria família e também quem eu sou no pilar profissional, na minha Ó, carreira, na eu minha vou assistir isso jornada? daqui. É uma reunião, é um ingresso. Eu tô no Zoom, tá? É um Avisa a negócio galera lá. aí, coloca no Instagram, na live aí. Tô no Zoom, doutor Hugo, manda bala. E isso faz a grande diferença porque quando nós somos crianças, 20 horas. Tô atrasada. deixa eu só ver se eu consigo mutar ela Aquele aqui. médico que falou, lembra? Do Roda- Fabinho, pra eu tratar minha mente. Aí, tá vendo, pessoal? Daquele médico, sou eu, tá? Alguém sabe que é eu aí? Aí, tá vendo? Ó? Deixa eu só fechar aqui. Acho que deu. Então, pessoal, é disso que a criança ela acaba recebendo como uma esponja. Tudo aquilo que nós falamos, nós liberamos sobre ela, ela vai realmente pegando. Mas quando nós vamos crescendo, e a gente vai dizendo que se torna adulto, nós precisamos o quê? Colocar filtro, começar a pensar no que vai permanecer e no que a gente vai tirar. E quando você olha para a sua própria história, o que você vai precisar remover hoje para liberar para o seu próprio futuro? E eu vou dizer uma coisa que foi marcante para minha vida, foi a liberação de um perdão. Quando eu estava querendo ser pai, eu tinha um conflito muito grande com o meu irmão, porque quando eu tive o diagnóstico de câncer, o meu irmão também ficou preocupado com a minha morte. Ele não sabia lidar, sabe, se eu ia viver, não ia viver, ele ficou confuso, ficou ali querendo atenção também. E nós começamos a se afastar. E cada vez mais ele fazia as coisas para chamar a atenção e eu via que ele estava mais distante de mim. Eu falava, poxa, mas esse não é o cara que eu conheço, não é a pessoa que eu me apaixonei e que realmente eu conheço. E aí as coisas foram passando, ele começou a usar droga, foi maconha, cocaína, crack, chegou a ser andarilho por alguns dias, durou uma doença por mais de 20 anos na minha família, e aquela tragédia de ir para casa, conflito, confusão, as coisas mais, eu falo, puxadas mesmo, de ver um pai sair de casa para poder comprar droga para o seu próprio filho, para poder ter ele dentro de casa, para ele usar dentro do quarto, para poder realmente não deixar ele correr risco da própria morte, e também uma mãe que fazia de tudo para poder, opa, dar mais uma chance dele estar vivo amanhã. Eu percebi uma coisa, que eu estava tratando ele como um drogado durante 20 anos, rejeitando ele, não queria estar do lado dele, tinha vergonha de sair com ele, e eu fazia com que ele estava cada vez mais distante de mim, e isso estava travando o meu futuro com o meu próprio filho. Eu tinha um sonho de ter ser pai e ao mesmo tempo que eu consegui olhar para ele e escutar ele e pedir perdão para ele pela pessoa a qual ele não era e eu tratei como fosse pela minha própria mentalidade, em seguida, depois de algum período, a minha esposa ela engravidou também. E quando isso a gente fica travado nas emoções, nas questões que são difíceis para a gente, o nosso futuro também não se abre. Quem que você precisa perdoar hoje para poder abrir o seu futuro? Qual que é a situação hoje que você lembra com amargura, com tristeza, com raiva, que está travando você de progredir? Qual que é a pessoa que é uma âncora do seu passado que não está te liberando para o seu próprio futuro porque está sendo cheio de conflitos? Então, todos nós falamos sobre a mentalidade, a mente fixa,
que é aquela mente que pensa do mesmo jeito por muito tempo e que as habilidades, não, eu tenho razão, é assim, desse jeito, eu estou convicto. E aquela outra mente que é do desenvolvimento. Poxa, é melhor? Eu quero aprender, me ensina, eu quero fazer de jeito diferente. Eu sei que vocês lembram do seu pai, da sua mãe, do seu avô, mas eu quero trazer para a realidade de vocês. Porque quando nós olhamos para o outro, percebemos em alguns comportamentos coisas que não mudamos. Mas eu quero olhar para vocês, por quê? Em qual lugar que você está ruim, mas está bom e você fica tanto tempo? Aquele lugar que você sabe que não está gostoso, aquele relacionamento que não está legal, mas ainda você fala: ah, beleza, eu vou dar sequência, vou deixar assim. E será que você não está sendo aquela pessoa de cabresto também, que fica do mesmo jeito no lugar que está ruim e perpetuando e deixando esse muro crescer e se tornando mais difícil para você superar isso também? E a história que eu quero contar sobre essa mentalidade é de um aluno da mentoria que ele era gerente de banco, foi escalando, foi subindo lá nos seus cargos e chegou no topo, lá como gerente. E estava lá há quase 20 anos. E nesses 20 anos ele trocou de agência, trocou até de banco e ele estava lá, poxa, eu estou insatisfeito, não é isso que eu quero mais, estou frustrado e não entendi o porquê das suas próprias emoções. E ele falou, o que que me justifica ficar aqui? É só meu salário no final do mês. É só pelo salário que eu estou ficando aqui. Eu não quero ficar igual um coelho correndo atrás da cenoura e eu então correndo atrás do dinheiro. E mas por que que eu estou travado? Por que que eu não consigo sair disso? E aí, trabalhando, ele tinha uma coisa que era chamada de perfeccionismo. Era o medo de falhar e de errar em fazer algo novo. Ele começava algo, fazia um plano e desistia já em seguida. Ou então ele começava, entre aspas, e logo já jogava fora o seu plano porque não tinha dado nem tempo da semente germinar. E aí, você não lembra de alguém que começa também a dieta na segunda e para na terça? Você não conhece alguém que começou a caminhada e também já parou na terça? Aquela outra pessoa que não tem constância pelas coisas? É por muitas vezes ter sido tão cobrada no passado que ali a hora que vai exigir dela aprender de novo algo, ela fala: não quero passar por isso, não quero essa vergonha, eu não quero realmente ser julgada como incompetente. E afinal, é uma ferida que foi tratada e hoje ele tem uma carreira como consultor, trabalha fora do banco, tem uma remuneração melhor do que a que ele tinha, uma liberdade de cuidar de outras pessoas que não estavam na sua própria agência. E hoje, se vocês perceberem, o nome dele é Geraildo Santana. Entre no LinkedIn e perceba a aventura que ele tem vivido com a sua própria vida. O gosto da liberdade e de despertar e viver seus próprios talentos. Então, o que está esperando para mudar? Você percebe que daqui 100 anos nem eu nem você vai estar aqui? Concorda comigo? E o que te impede de fazer com que a sua vida toque, entre aspas, aquele louco e faça o seu terror na terra de transformar a sua vida na principal aventura a ser vivida? O que te impede realmente de colocar mais o seu coração e mais emoção para as coisas que você faz e vibrar e entregar para ser melhor? É porque ainda você olha para os outros ao invés de olhar para você. E eu conto essa história também de um outro menininho que estava na apresentação do Dia dos Pais, onde todos eles têm um ensaio. E aí eles estavam dançando em cima do palco, todos aqueles outros meninos olhando para o pai, e um deles estava de olho fechado, dançando, pá, 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 e estava despreocupado com o pai. Ele estava jogando e fazendo o seu melhor espetáculo da vida. Ele não estava preocupado, ele tinha certeza que já estava encantando não somente o pai, estava encantando uma plateia inteira por ser verdadeiro. E por que que nós temos que ficar nos encaixando num lugar para ser igual? Você Olha, você é único, você é exclusivo, não tem sentido você ficar travado no lugar que você está. Então a mentalidade não é para ser fixa, é para ser flexível, onde os seus talentos cada vez mais possam se aflorar. Você não concorda que isso é importante para a nossa própria vida? E quanto que estaria prejudicando a mim se eu tivesse ficado na carreira tradicional, sem perceber que eu posso ter contato com tantas outras pessoas como vocês que desejam ser melhor e buscam transformação? É tudo mentalidade.
que é sequência de uma criação das emoções, dos comportamentos. E aqui também eu quero trazer para vocês, não é para lembrar do chefe, tá? E nem do seu patrão. Deus me livre fofoca, tá? Eu vou contar um perfil comum no meio executivo. É aquela pessoa que tem um cargo, que tem talento, mas a hora que ele percebe que chegou um médico novo, um residente novo, um funcionário novo, uma pessoa que, opa, é talentosa e já começou a demonstrar o seu próprio brilho, começa a ofuscar, criticar, podar, cortar as asinhas, porque se sente ameaçado e ele está naquele posto há mais de 5, 10, 15, 20 anos por benefício próprio, porque é confortável e bom para ele, e ele quer manter isso por um tempo Sabe? prolongado. Sabe alguma coisa? E aí, quando ele se sente ameaçado, ele vai Essa lá e assistente foca de no saúde um talento de pouco, alguém. mas eu posso parar. Aprisiona ele debaixo das suas próprias asas para servir, entre aspas, como o melhor. Essa é a pessoa também que, quando tem um projeto, quando tem uma ideia que vai trazer benefício para aquele meio corporativo, por mais que você seja Você aquele quer cara brincadeira? que vai apresentar na reunião, estufar o peito e vai dizer: Quê? opa, foi ele, foi parte dele, para ele, entre aspas, ser reconhecido como bom. Essa é a mentalidade escassa. Essa é a mentalidade pobre que quer realmente guardar as coisas para si, quer ficar acumulando, 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 porque vai que eu conto o segredo e ele começa a fazer igual. É a insegurança de não saber nem reconhecer como crescer, como avançar, como progredir. Porque pai e mãe de verdade, que é aqueles que participam e são pertencentes, eles estão explorando o talento dos filhos com que eles possam cada vez mais crescer, desenvolver e fazer o percurso melhor da sua própria vida. E é assim que nós queremos ter a nossa própria liderança, como na mentoria, é pessoas reconhecendo, como foi o relato do Rony há pouco tempo, que trabalhava no chão de fábrica para ter a liberdade que ele tem hoje. É como a Thaís que chegou no momento da mentoria e foi transformada para uma vida que ele está tendo agora muito mais realizada, porque se organizou para uma mente que é abundante para poder contribuir do que concorrer. Nós somos seres humanos raros, nós não somos seres humanos que somos replicáveis. Você foi feito como único e exclusivo. E é assim que a gente consegue perceber que não dá para ficar no orgulho nem no ego. Não é como criança querendo a atenção dos outros. Nós queremos fazer o nosso melhor espetáculo sabendo quem nós somos. E assim, não é sobre o brilho que nós vamos fazer, é a luz que está em nós para que nós possamos trazer mais pessoas para esse caminho também. Faz sentido, pessoal? É um jeitão que vocês começam a perceber dentro dos ambientes que vocês convivem? Percebe também que acontece isso na própria família? Naquele popular Natalzão, que é para encontrar todo mundo, aquela pessoa que você não vê há tanto tempo, e aí começa aquela pessoa de, opa, camisa de marca, carrão novo, celular top, fala da viagem que vai fazer, e começa a trazer tantas coisas para poder dizer que tem poder, mas não percebe que ali é uma carência para poder ser visto como cara profissional de sucesso. Então, na família você consegue olhar que quem muito quer se aparecer é quem muito precisa de ajuda. Quem muito vai para o palco sem ter a sua própria identidade é simplesmente por uma carência de ter um pouquinho de aplausos, sendo que o que precisa ser aplaudido é pela esposa, pelo marido, pelos seus próprios filhos, e que qualquer curtida de fora possa complementar aquilo que é a nossa própria essência. Precisamos estar vivendo de dentro para fora, sabendo quem eu sou, a família qual realmente eu preciso valorizar e também a carreira que eu preciso construir, porque Deus nunca nos dá um diploma, Ele nos dá uma carreira para a gente ir muito além do lugar que nós estamos. Por isso que eu me reconheço hoje muito além da medicina e percebo que todos vocês também têm um degrau para escalar na sua própria montanha. O pico e o topo dela é cada um de vocês que precisam percorrer esse caminho também. E agora, fala para mim, desses pilares que foi autoimagem, comportamento, mentalidade e emoção.
qual foi o mais importante para vocês? Escreve aqui na mensagem. Dá uma interagida comigo aqui, porque senão vocês vão dormir e vai dar BO para mim. Vai estar gravado. E vocês vão estar dormindo, vão falar assim, esse cara, pelo amor de Deus, está com muito sono. Ó, emoção. Não, interage aí, escreve aí para mim, vai lá. Emoção. Emoção, mentalidade, comportamento. Olha que bacana. Que bom que vocês todos estão percebendo, e eu tenho certeza que já esse conteúdo serviu e está servindo para crescimento e desenvolvimento de vocês. E que tudo está ligado, não tem uma coisa só, a mentalidade ou só o comportamento. É um ciclo e uma sequência que vai, opa, terminar de novo na família. Então, se nós não resolvermos o nosso passado, que é da onde nós viemos, nós vamos estar repetindo no nosso próprio cenário, que é a família. E eu falo que todos nós acabamos fazendo o quê? Potencializando. Nenhum pai e nenhuma mãe dá a mesma intensidade para o filho, não é verdade? Nós damos mais. E se nós damos mais, é de tudo aquilo que nós curamos e de todas as nossas feridas também. Então, quando nós vemos o nosso próprio filho sangrar aquilo que a gente queria tirar, entre aspas, você acha que o meu pai, que viu o álcool do pai dele estar na vida dele e potencializar no meu irmão com a dependência química, o quanto isso não foi diferente? Não doeu muito nele? E vale a pena a gente investir, por mais que seja difícil na transformação, porque quando nós percebemos o legado que nós deixamos, não para agora, para a futura geração, ou seja, para os nossos filhos, para os nossos netos, então para as nossas futuras gerações globais em senso humanitário, isso é o grande legado que a gente pode deixar. E agora, antes muito de julgar vocês, eu também tenho muitos problemas, eu tenho muitas coisas que estou resolvendo, mas o principal é o coração humilde e disposto a amadurecer, crescer e desenvolver. E que esse coração esteja dentro de vocês, porque a mentalidade fixa, escassa, o comportamento ruim, junto com as emoções doentes, travam o nosso próprio futuro. E por isso, se fizer sentido para vocês, agora eu quero abrir a oportunidade para todos vocês fazerem parte da turma da mentoria, que vai começar agora no dia 2 de setembro. Quem tem interesse em saber um pouco mais da mentoria? Não, dá uma movimentada aí, fala assim, opa, beleza, 100%, né? Vamos lá, a turma vai sair fechada agora, que é o lançamento, e eu quero já trazer para vocês que vai ser nesses pilares que nós vamos trabalhar tudo que nós conversamos aqui, que é problemas familiares, mentalidade, emoções e comportamento também, e como vai funcionar. Começa no dia 2 de setembro, às 20 horas, com duração de aproximadamente 40 a 50 minutos, onde eu trago os temas e todas as aulas têm tarefa depois, porque tem que colocar a mão na massa, prática também. Com isso, nós vamos estar construindo o quê? O dia a dia de uma rotina para vocês conseguirem atravessar do ponto A para o ponto B no momento que vocês identificarem que é da sua própria mudança. E hoje, para quem está participando aqui e está na comunidade, eu falo que estou fazendo algo que é especial. Todos vão ganhar um bônus, que é uma sessão gratuita comigo. Então, dá para trabalhar aquilo que você talvez não quer falar diretamente na aula, no grupo. Você vai acabar trazendo para a gente conversar e lapidar nessa sessão individual. Um livro Oncofé, que é o livro que eu acabei escrevendo, que vai ser assinado e encaminhado para vocês no endereço de vocês para ter essa boa leitura sobre o devocional. Também vou bonificar vocês com um curso que é Aprendendo a Reconhecer os Sinais do Câncer. Então, são ali algumas aulas online que vocês podem acessar e não somente aprender para si, mas principalmente identificar em uma criança também. Acesso ao WhatsApp no grupo e tirando as dúvidas comigo durante todo o período de 4 a 5 meses. Então, pô, doutor, aconteceu tal coisa aqui, como é que eu resolvo? E o grupo começa a interagir e também acaba trazendo esse ambiente de crescimento. E, além de tudo, tem um presente surpresa para vocês, para quem fechar hoje também. Ah, qual que é a surpresa? Matricula, faça parte e descubra já em seguida. E eu tenho aqui a Thaís, que fez parte, tenho também o Rony, que fez parte já da mentoria. E o valor de investimento hoje está muito acessível por tudo que vocês estão recebendo. O valor está 12 vezes de 297 ou então R$ 300 para poder fechar.
durante um ano, 12 vezes, ou então à vista, R$ 3.000. É o valor de investimento para que vocês possam fazer parte e começar a mudança. E que essa turma vai fechar em dezembro, logo quando virar a página. No ano que vem, o ano que vem vai estar deslanchando com tudo já resolvido, para que vocês possam já estar pegando esse desenvolvimento e aplicando já com a metodologia, com o dia a dia dentro da sua vida pessoal, familiar e também profissional. E Cala a quem boca, Fabinho. e quem decidiu já, eu vou encaminhar o link na própria comunidade. Vocês podem fazer o preenchimento e fazer a matrícula. E eu falo, pessoal, é uma oportunidade que não tem preço a gente investir na gente. A minha forma de estar aqui hoje foi trocando o prazer para poder investir no próprio conhecimento, nos estudos, para ter a liberdade que eu tenho hoje também. E é a minha mente, a forma de pensar, de agir, no meu comportamento que eu quero compartilhar com vocês para que a transformação também aconteça. Se aconteceu comigo, todos os meus BO de família, a vida pessoal, a confusão toda que foi, deu certo. Também pode dar certo com você. Eu não estou aqui porque eu sou melhor. Eu estou aqui porque eu me desafiei a estar aqui enfrentando a realidade. E vocês também têm condições de caminhar lado a lado. Eu caminho com quem caminha, eu corro com quem corre, voo com quem voa, para que nós possamos fazer tudo que está travado se tornar real. Que a gente vire essa página da água para o vinho e aconteça essa transformação. Hugo, Agora, quem levanta a mão, quem quer fazer parte, que eu vou liberar o link para vocês agora também. Alguma dúvida? Querem perguntar? Ficou alguma coisa que vocês precisam de esclarecimento também? Agora é com vocês, está aberto o bate-papo para a gente poder fazer os fechamentos e para fazer com que vocês tenham também a decisão de abrir o futuro. Agora só, é com vocês, pessoal. Pode só perguntar. digo que façam, viu? Sou prova viva dessa mentoria. Só digo que façam. Vocês não vão se arrepender. A mentalidade que me trouxe, inclusive respondendo a sua pergunta lá no início, é sobre viver uma liberdade que outrora não era possível, né, Hugo? Entendendo todo. Isso é um ajuste que a gente vai fazendo ali semanalmente, nas videochamadas muito leves, com os dever de casa, leitura de livro. Tem que se esforçar um pouquinho, né, Hugo? Tem que fazer o dever de casa, mas trouxe outra perspectiva sobre a vida. Galera, façam porque eu sou prova viva e vale muito a pena. Obrigado, Rony. 10% vai ser seu então aí, hein? Fechou. Não estava contando com essa, não. Pessoal, alguém quer questionar algo? Ninguém quer questionar nada?